Hebreus, capítulo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Glorioso Deus. Vamos estar lendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa os irmãos encontrarem esta carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo 1 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Curva a tua cabeça. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, pela palavra, meu Deus, a qual foi mencionada, a qual mencionamos neste momento, meu Deus, diante do Senhor. Meu Deus, irei pregar agora a tua palavra, meu Deus, ó Pai, sobre este altar. Meu Deus, a qual será direcionada para corações, meu Deus, que se abrem, meu Deus, e mentes que se atentam para ouvir, meu Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus. Alimenta, ó Deus, o teu povo, meu Deus, neste momento, com o poder que contém a tua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar. Aos Hebreus, a gente vai ouvir a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, falando um pouco sobre a Arca da Aliança. E algo que eu quero, irmãos, destacar dentro dos versículos que nós fizemos menção neste momento, é sobre alguns utensílios que continham dentro da Arca da Aliança. Porque a Bíblia vai dizer que havia um vaso de ouro contendo uma porção do maná. A Bíblia vai dizer que continha também a vara de Arão que florescera, e a Bíblia vai dizer que continha também as tábuas da aliança que Deus havia entregue a Moisés para que fosse transmitida ao povo a palavra de Deus. Que quando nós observamos
esses utensílios que continham dentro da Arca da Aliança, iremos entender, irmãos, que cada um destes utensílios traz uma representação divina muito forte para o povo de Deus. Pois cada um desses utensílios traz uma representação da atuação divina sobre a nação de Israel. A Bíblia vai relatar, irmãos, que dentro da Arca da Aliança continha a vara de Arão que florescera. Este foi um acontecimento que surgiu no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus, quando ainda estavam no deserto, porque Deus havia escolhido Arão para ser sacerdote, para servir ao Senhor. Não tão somente ele, mas a sua descendência, a sua família. Os filhos de Arão foram consagrados, foram separados para este ofício sacerdotal. E Deus não havia dado direito a nenhum outro homem de nenhuma outra tribo a permissão de oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que no meio ao deserto, um certo grupo de pessoas enciumadas começam a se queixar contra Moisés e contra Arão, porque eles também queriam participar deste ofício, mas Deus não os havia permitido. E Moisés agora e Arão começam a se verem preocupados, porque eles não sabiam como acalmar o povo, como convencer o povo que foi Deus quem havia escolhido Arão para o ofício sacerdotal. E Moisés vai falar com o Senhor, e Deus diz: escolhe 12 líderes. Cada líder representa uma tribo. Como tem 12 tribos, foi escolhido 12 homens, 12 chefes de família. E cada um deles trouxeram o seu cajado, e Deus disse para Moisés: apanhe o cajado de cada um deles, escreva o nome daquele a quem representa o cajado, para que quando misturasse ninguém soubesse de quem é o seu. Aí Moisés ajuntou 12 homens, 12 cajados, e Deus disse: coloque a entrada da tenda diante da Arca da Aliança, porque o cajado que florescer, este, aquele a quem pertence o cajado, é aquele quem eu estou escolhendo. E foi colocado os 12 cajados no dia seguinte, quando Moisés entra na presença da arca. Apenas um cajado de Moisés tinha florescido. Até amêndoas o cajado tinha colocado. E o povo ficou maravilhado com aquilo e entendeu. Quando alguém pergunta de quem é este cajado que floresceu, está lá o nome escrito:
o nome daquele a quem o cajado representava. Representava Arão, a família de Arão. E o povo entendeu que foi Deus quem havia escolhido Arão para este ofício. Foi Deus quem havia consagrado Arão para este ofício. E dali para frente Moisés já não precisou mais se preocupar, porque o próprio Deus havia provado que foi ele quem tinha escolhido. Então você não esqueça que é Deus quem escolhe. Glória. Guarda essa palavra no teu coração, é Deus quem escolhe. A Bíblia vai dizer, irmãos, que havia uma porção do maná que Deus havia feito cair do céu, em meio àquele deserto, em meio àquela terra seca, em meio àquela terra improdutiva, porque a Bíblia diz que quando o povo queixaram-se contra Moisés, em meio àquele deserto, dizendo: Moisés, tu nos trouxeste para cá, para morrermos de fome. E a Bíblia vai dizer que Deus alimentou o povo em uma terra seca e improdutiva, com maná que caía do céu. Aí Deus havia dito para Moisés: pega uma porção deste maná, coloca em um recipiente de ouro por dentro da arca. A Bíblia também vai dizer que continha dentro da arca as tábuas da aliança, que a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: sobe ao monte, levando consigo 2 tábuas de pedra. E Moisés subiu, e a Bíblia vai dizer que Deus escreve as suas leis com o seu próprio dedo. E Moisés desce do monte com as tábuas da aliança nas mãos, as quais foram feitas cópias. E Deus havia dito para Moisés: coloque as tábuas da aliança dentro da arca da aliança. Esses 3 utensílios, irmãos, estavam contidos dentro da arca da aliança. Mas o que isso representava para a nação de Israel? Todos nós sabemos, irmãos, que Deus havia tirado o seu povo de uma terra estrangeira, onde eles eram escravos e onde eles eram oprimidos. Então você vai entender que aqueles utensílios contidos dentro da arca estava dizendo assim, as próprias palavras de Deus dizendo para o povo: sou eu quem escolho. Você vai entender que quem escolhe é Deus, quem chama é Deus, quem levanta é Deus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Isto, quem diz, é a vara de Arão que estava contida dentro da arca. A porção do maná, ela estava dizendo: sou eu quem alimento. Quando Deus alimentou o povo no deserto, Deus estava demonstrando um cuidado para o povo, para que eles vivessem. Então o povo viveu os cuidados de Deus em meio ao deserto. Então Deus estava dizendo: eu chamo e eu cuido, eu alimento em meio a uma terra seca e improdutiva. Então o alimento quem te dá é Deus, para que você possa permanecer em vida na presença dele. Glória a Deus, aleluias. E o terceiro utensílio do qual estamos falando, a tábua
tábua da aliança, ou as tábuas da aliança. Então você vai entender que nas tábuas da aliança estava a disciplina de Deus, está nos mandamentos do Senhor. Então você vai entender que Deus, Ele chama, Ele cuida e Ele disciplina, Ele ensina o caminho certo pelo qual você deve andar. Então você vai entender que quando Deus chama, Ele se responsabiliza, que quando Deus te chama, Ele te orienta, quando Deus te chama, Deus te guia. Então você vai entender a importância de viver debaixo de uma chamada divina. Deus, aleluias. Você vai entender que não há motivo para preocupação, que não há motivo para desespero. Sempre que o povo demonstrou algum tipo de manifestação suspeita em meio ao deserto, Deus, Ele entrava em cena e mostrava que Ele estava no comando, que Ele estava no controle. E você vai entender que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Deus, aleluias. Então, irmãos, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, representava a presença de Deus, trazia segurança para o povo. Todo rei, todo sacerdote, ele se sentia seguro diante da arca da aliança, porque representava a presença de Deus. Então eles entendiam que quando a presença de Deus estava com eles, eles tinham tranquilidade, eles tinham paz, eles poderiam dormir tranquilo, porque a presença de Deus trazia esta segurança para a vida deles. Eles poderiam dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Para Deus, aleluia. Porque quando o povo, qualquer um que olhasse para trás e lembrassem do seu passado, lembrasse quem eles eram e quem eles eram no momento presente, eles iam entender que se não fosse a mão de Deus, eles não estariam aonde estavam. Glória a Deus, aleluias. Eles entendiam que a presença de Deus, ela causa toda a diferença. A presença de Deus, ela causa toda a diferença. Aí você vai entender algo muito interessante, que a arca da aliança, primeiro, ela foi colocada em uma tenda, em um tabernáculo, até que chegou o dia em que a arca da aliança foi posta dentro de um templo bonito, e sempre bem guardada, bem cuidada, bem preservada, porque a arca da aliança, ela permanecia como a representação espiritual muito grande e muito importante para a nação de Israel, porque o povo entendia que sem Deus eles não estariam aonde eles estavam. A Deus, aleluias. Glória a Deus. O poder da presença de Deus. Aí nós avançamos um pouco na história para trazermos uma conclusão dentro dessa mensagem. Você vai entender que o povo viveu esta dádiva, cultivaram esta dádiva
na antiga aliança, durante o período do Velho Testamento, quando nós adentramos ao Novo Testamento, quando adentramos, irmão, ao período da graça, ao período qual estamos vivendo hoje, já não se fala mais na Arca da Aliança, e muitos estudiosos e pesquisadores querem saber aonde foi parar a Arca da Aliança. Aonde está guardada? Quem levou? Já não se fala mais, ninguém mais toca no assunto da arca. Certamente a arca foi tomada por Deus e está no céu e está guardada, e nós só veremos ela novamente depois que entrarmos na cidade santa. Eu não quero tocar nesse assunto agora. Eu quero falar se a Arca da Aliança era importante no tempo da lei, se a Arca da Aliança era importante durante o período do Velho Testamento, e agora qual é a importância que existe, que consiste para as nossas vidas no tempo da graça. Deixa eu te dizer uma coisa: no tempo da graça nós não temos mais a Arca da Aliança, mas nós temos uma aliança perpétua em Cristo Jesus, o qual o Senhor nos transformou em casa e morada do Espírito Santo. A presença de Deus, ela está dentro de nós. Nós podemos ser cheios da presença de Deus, o qual não nos deixa nem por um segundo sequer. Quando Jesus Cristo aí, mas não os deixarei órfãos. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito Conselheiro, que estará convosco até a consumação dos séculos. O Senhor estava dizendo: o Espírito Santo descerá sobre as vossas vidas e estará dentro de vocês para todo sempre. Uma presença que não nos abandona, é a presença do Espírito Santo de Deus. Deus, aleluia. Qual é essa importância, irmãos? Qual é a importância que o Espírito Santo agora ele traz para as nossas vidas? Vamos fazer uma comparação tanto do tempo da antiga aliança quanto no tempo da nova aliança. Na graça nós fomos chamados, na graça nós fomos escolhidos, na graça nós somos alimentados, porque Jesus falou assim: ó, eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. E ele vai se lembrar do tempo da antiga aliança. E Jesus vai dizer: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer deste pão jamais morrerá, mas viverá eternamente. Entenda que Cristo Jesus, ele também nos chama e ele nos alimenta, e pelo poder da sua palavra ele nos dá instrução a cada dia nesta vida. Deus, Porque aleluia. o Espírito Santo que nos foi dado, além de conselheiro, ele nos traz uma outra função tão importante para as nossas vidas. Além de nos consolar,
Ele é conselheiro, orientador. O homem cheio do Espírito Santo, o homem cheio da presença do Espírito Santo, irmão, ele não se dá bem com o pecado, ele não aceita o pecado, porque Jesus, irmão, ele veio em nossas vidas aí com um poder transformador, que opera de dentro para fora, aonde ele nos transforma, aonde nós passamos da velha criatura para uma nova criatura, na presença de Deus, aonde há uma transformação verdadeira em nossas vidas, aonde nós somos limpos, purificados, transformados, tudo isso pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Deus, aleluias. Porque no tempo da lei, durante o período do Velho Testamento, o homem ele tinha a Arca da Aliança, mas a adoração era baseada por meio de regras. A adoração, irmãos, era feita por meio de regras. O homem tinha a arca, mas porém não tinha transformação, não tinha pureza interior, não tinha essa licença, não tinha essa permissão. Entenda que quando a arca de Deus está sendo levada por uma carruagem, a arca ela vai tombando para cair, e usar com uma boa vontade que ele tinha, ele tentou segurar a arca para que não caísse, mas ele não era levita, ele não era sacerdote, ele não podia tocar na arca. Ele teve a boa vontade, a boa intenção, mas ele foi fulminado na hora. Deus o fulminou porque ele tocou na arca e não poderia tocar. Entenda que nós estávamos exatamente na mesma posição que Uzá se encontrava. Nós não tínhamos esse direito de chegar diante da presença de Deus, mas Jesus Cristo que se ofereceu em nosso favor. O véu do santuário foi rasgado e o Senhor nos concedeu a oportunidade, nos deu a licença para entrarmos na presença de Deus. Glória a Deus, aleluias. Estávamos separados como Uzá, separados para sermos fulminados no julgamento do último dia, por causa do nosso pecado, por causa das nossas impurezas, da nossa má conduta. Mas até que Jesus Cristo se manifesta, não temos mais a arca, mas temos algo que é maior do que a arca: a presença do Espírito Santo de Deus. Era como se Deus se transformasse em uma arca, e assim como a arca representava a presença de Deus, um homem e uma mulher, alguém cheio do Espírito Santo, representa a presença de Deus, porque aonde chega um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, a presença de Deus chega também. A presença de Deus está dentro de você. Deus, aleluias. E o mais importante é que o Senhor nos deu a permissão para buscarmos e nos enchermos cada vez mais. Ele nos mostrou a fonte,
nos ensinou o caminho da fonte da água da vida e nos deu a licença para nos enchermos. Ele nos transformou em vasos, somos vasos de barros, feitos pelas mãos de Deus. E esse vaso precisa estar cheio. E o Senhor, irmão, nos comprou com um preço altíssimo, nos lavou do nosso pecado, nos encheu do Espírito Santo e nos deu ordenança, nos se encha, busque. O Senhor nos ensinou a orar, a buscar, para estarmos sempre cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. E hoje, você como um vaso, você pode não ter a arca, mas a presença de Deus, ela está dentro de você. Você pode não ter a arca, mas você é cheio da presença de Deus. E Deus, Ele te encheu para fazer a diferença na terra. Não esqueça, Deus chama, Deus cuida, Deus orienta, para que você não se perca. Ele faz de tudo para que você permaneça nos caminhos da salvação. Lembra-te de quem você era. Lembra-te de onde você estava quando Deus te achou. Ele disse: vem, filho, e tirou você de um lamaçal de pecado. E te mostrou que Ele é capaz de te sustentar. Amém. Em meio a qualquer caminho, em meio a qualquer situação. E em cada situação, Ele tem te aconselhado, te mostrando a direção certa que você deve tomar. Quem começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la até o fim. Fica na presença. Você não precisa de arca, porque a presença está dentro de você. E você pode alimentar essa presença, irmãos. Você pode se tornar e se encontrar cada vez mais perto de Deus. O homem, ele pode a cada dia, a cada manhã, se aproximar mais de Deus. Se aproxime da presença. Se achegue à presença. O Senhor já te mostrou o caminho. Então se encha da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.